A nossa oitava zona eleitoral vai ter as urnas mais modernas que existe no pleito eleitoral, que são urnas de 2022. São urnas que têm um design, uma tecnologia mais avançada em relação à biometria, em relação à recarga de baterias, eh, porque diferentemente dos outros anos anteriores, foram utilizadas urnas de 2016, de 2012. Então, é um privilégio da nossa oitava zona eleitoral a essa utilização de urnas de 2022. E muitas pessoas têm um certo receio quanto à confiabilidade das urnas, das votações. O senhor poderia falar um pouco sobre a segurança que essa urna transmite? Bom, a nossa urna eletrônica ela é totalmente confiável e segura. Apesar de vários fake news, informações falsas em relação à segurança da nossa urna eletrônica, principalmente envolvendo a questão do voto impresso, hoje a nossa urna já existe um voto impresso. Quando uma urna chega numa sessão eleitoral, o presidente mesa, o mesário, já imprime um documento chamado Zeresma, que ele comprova que aquela urna não tem nenhum voto, ela está zerada. E ele prega aquele documento na sessão eleitoral para qualquer cidadão, eleitor ou candidato ter acesso. Após o pleito eleitoral é emitido um outro documento, que é o boletim de urna, chamado BU. E ele, partido político, pode ter acesso, ou candidato, e pode conferir se aquele boletim de urna está confiável, se está com o mesmo número que foi transmitido para o TSE. Então, é mais um instrumento que torna o nosso processo eleitoral mais seguro. E as urnas, elas não têm uma possibilidade de ser alteradas, ser adulteradas, são totalmente lacradas. Isso é um dado importante. A nossa urna eletrônica, ela não tem acesso à internet durante o pleito eleitoral. O, 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 Após o término, o mesário, ele pega a mídia que está dentro da urna eletrônica, leva no cartório eleitoral, é feita uma transmissão para o TSE para totalização. Durante essa transmissão, é utilizada uma tecnologia criptografada, que é a mesma tecnologia hoje de transferência bancária. Então, olha o nível da nossa segurança em relação a essa transmissão de dados. E se a pessoa tiver qualquer tipo de dúvida em relação àquele resultado que foi publicado pelo TSE, é só conferir com os boletins de urna de cada sessão eleitoral. Então, há vários instrumentos hoje em vigor que atesta a confiabilidade da nossa urna eletrônica. E a urna, ela só é manipulada por pessoas oficiais que são ali resguardadas e permitidas pelo TRE. Sim, e até os computadores do cartório eleitoral, nesse período, recebem uma segurança especial, justamente para comandar esse registro de candidatura, para, no final, depois, durante as transmissões, e não ter qualquer tipo de eh, invasão de hacker ou qualquer outra consequência que possa prejudicar o nosso pleito eleitoral. E hoje teremos quantos eleitores aptos e quantos candidatos já aprovados aqui no nosso município? Foram apresentados 212 registros de candidatura, que envolve aí as 4 cidades, Alto Taquari, Alto Araguaia, Araguainha e Ponte Branca. Desses 212 registros de candidatura apresentado, 5 até agora tiveram impugnações. Semana passada a gente já julgou mais de 20 registros de candidatura, essa semana já vai ser uma boa leva, porque praticamente esses que não teve impugnações, a gente vai acelerar o julgamento. E eu tenho um prazo fatal, até o dia 13 de setembro, para resolver e julgar todos os registros de candidatura que são apresentados à Justiça Eleitoral. E o que pode levar um candidato a ser impugnado? Por exemplo, uma falta de documento, uma falta de condição de elegibilidade, eh, algum fato, por exemplo, envolvendo que ele não pode ser candidato, antecedentes criminais. Estipulado várias regras que cada candidato tem que obedecer e na hora da apresentação do registro de candidatura ele tem que apresentar esses documentos. E ainda vai para o Ministério Público, outros candidatos podem verificar se esse registro de candidatura que foi apresentado na Justiça Eleitoral está de acordo com a lei das eleições. E agora são várias leis que começam a tomar corpo, a tomar forma, por questões da política mesmo. O senhor poderia dar uma discorrida sobre o que um candidato pode ou não pode, também até o próprio eleitor pode ou não fazer? Importante dizer que a gente está vivendo um dos principais períodos do pleito eleitoral, de propaganda eleitoral, que começou no dia 16 de agosto e vai até o dia 4 de outubro. Toda a propaganda eleitoral está regulada pela resolução 23.610 de 2019 do TSE. Lá tem várias regras
de propagandas eleitorais, o que que pode, o que que não pode. Dessas várias regras que tem, eu destaco aquela mais comum, né, que todo mundo faz. Por exemplo, nenhum cidadão pode receber qualquer tipo de valor ou benefício para fazer uma propaganda na sua casa. Propaganda em veículo tem regras, tem que ser no vidro traseiro do veículo, microfilmado, e em qualquer outra parte tem que obedecer meio metro quadrado. Outra regra importante é a internet, que praticamente hoje é um meio importante de os candidatos fazerem propaganda eleitoral e dessas regras que foram atualizadas nessa resolução de 2024 foi relacionado ao impulsionamento pago envolvendo os candidatos, que eles podem fazer o impulsionamento pago, ou seja, aquela massificação de informações de suas propostas, desde que seja para o seu próprio benefício. Ele não pode fazer uma propaganda negativa de um candidato opositor, plantar fake news, falar falsas informações, plantar algum fato inverídico, porque se ele fizer isso, pode gerar várias consequências na esfera eleitoral, por exemplo, multa, retirada da propaganda e outras consequências, dependendo da expansão dessa capacidade dessa propaganda irregular. Pode sofrer consequências na esfera civil, por exemplo, danos morais, ou até mesmo na esfera criminal, como uma configuração de um crime de calúnia, difamação e injúria. E são casos que podem até levar à impugnação da candidatura. Sim, dependendo dessa propaganda irregular, isso pode ser caracterizado como um abuso do poder político ou um abuso do poder econômico, que há uma ação específica na Justiça Eleitoral justamente para discutir essa questão. E uma das principais consequências, o resultado final dessa ação é a possibilidade de cassação do registro de candidatura que foi deferido ou até mesmo a cassação da diplomação. Ou seja, aquele candidato que foi eleito, ele pode, depois da eleição, ser cassado em virtude de uma informação falsa, de um fake news, através dessa ação. E esse período político ele também vale algumas regras para os eleitores, né? Tem algumas coisas que o eleitor não pode fazer também e tem algumas outras coisas referente à prisão, nos primeiros 3 dias antes da eleição, algo mais ou menos assim. Sim, no dia do pleito, que é o dia da eleição, tem várias regras somente para aquele dia. A questão de prisões, a questão das principais que eu acho é que o eleitor ele pode mostrar a sua opinião, mostrar o seu candidato, mas que seja uma manifestação silenciosa, individual. O que a gente não pode no dia é aglomeração de pessoas, uma padronização de vestimenta, o que pode gerar aí algum tipo de tumulto, algum tipo de propaganda irregular no dia. Porque o que foi feito já foi feito anteriormente. No dia do pleito é apenas para cada pessoas, os eleitores, candidatos, irem votar e a gente estabelecer o resultado da intenção de voto de cada cidadão. O senhor poderia deixar uma palavra para a população, para os eleitores, para ter a consciência agora nessa eleição? Bom, para a população, para os eleitores, aquela velha máxima, né? Vote com consciência, vote olhe as propostas de cada candidato, se são propostas plausíveis, coerentes, verifique o histórico desse candidato, se ele tem condições de ser vereador, se ele tem condições de ser prefeito, se ele já foi vereador, se ele já foi prefeito, o que ele fez anteriormente. Se essa pessoa ela tem capacidade, se for vereador, de fiscalizar o executivo, de apresentar projeto. Não vote num candidato porque é amigo ou porque é vizinho ou algum conhecido. Vote naquela pessoa que tem condições de trazer melhorias para o município, porque ele vai estar ali decidindo os próximos 4 anos da sua cidade. E esses próximos 4 anos, uma pessoa que tem mais qualificação tem condições de trazer investimentos, tem condições de trazer melhorias para o município.